Muito bom dia, turminha do nono ano. Vamos à nossa aula de artes, né? Então, livro na mão, projeto Mosaico, nono ano, Colégio Felipe dos Santos, nossa disciplina já, né? Todo mundo sabe, e o professor, esse cara aí. Beleza? Vamos lá. Recordando a aula anterior, nós tivemos a leitura do capítulo 1, Narrativas Visuais, né? A seção painel, página 22, utiliza o título Imagens que Contam Histórias e apresenta diversas obras e as histórias a que remetem. O rapto do deus Dionísio por piratas, a história do nascimento de Cristo, a venda de escravos no Brasil, a Guerra do Paraguai. Então, hoje concluímos nossa leitura sobre este capítulo fazendo a leitura da seção Fala o Artista, na página 30, né, com Jean Baptiste Debré, e respondendo as questões propostas no rodapé da página. Nós também, na aula anterior, já comentamos sobre a oficina de História em Quadrinho. A seção Teoria e Técnica, página 36, do capítulo 1, Narrativas Visuais, propõe que aprendamos a fazer HQ, História em Quadrinhos. Foi então orientado a uma pesquisa sobre esse assunto, o que caracteriza um HQ, o que não pode faltar. A seção Atividades, a página 38, apresenta uma sugestão de criar um personagem. Fizemos uma atividade semelhante em sala de aula, né? Então, para ajudar no processo, façamos a leitura da seção Pensando com a História, na página 31, que narra um pouco da evolução criativa dos quadrinhos. Agora não. Após a aula. Vamos lá? Continuando o capítulo 1, fala o artista. Assim representei o criado de uma casa rica, parado diante da porta de uma igreja no domingo para vender suas flores em benefício do seu dono, enquanto acrescenta por conta própria a venda de pedaços de coco, petisco econômico da classe média. Pode-se observar também o cuidado do vendedor em conservar o frescor dos cravos, espetando-os num talo de bananeira que ao mesmo tempo serve para oferecê-los. Isso está, né, no material chamado Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, do Jean Baptiste Debré. Tá bom? Então, lá no finalzinho tem 3 questões abaixo, que é como você descreveria a cena agora que já leu o texto, aponte as novas informações que o texto trouxe e, revendo a cena, o que mais pode acrescentar à sua descrição. É um exercício que faremos em sala de aula, mas que nesse momento você precisa fazer, né, com os seus pensamentos, né, com aquilo que você consegue compreender da, da arte como pintura, como essa função de contar histórias. Né? Então, pensando com a história, que você vai ler com calma no final da aula, nós vamos adiantar um pouquinho aqui. Com o surgimento de tecnologias, isso está na página 31, tá? Com o surgimento de tecnologias que fomentaram a indústria gráfica e possibilitaram o uso das ilustrações junto aos textos, alguns ilustradores passaram a contar histórias com a ajuda de imagens em sequência. As histórias em quadrinhos, como a conhecemos hoje, nasceram da disputa entre os jornais, né, New York World e Morning Journal, né, que ficavam lançando nas suas edições tirinhas e historinhas, folhas para isso. Então, por volta de 1930, aparecem as revistas História em Quadrinho, HQ, como nós conhecemos um pouco mais. As primeiras publicações, no caso, era já a coletânea daquilo que tinha sido publicado em jornais, como, por exemplo, os já citados New York World e Morning Journal. Tá? Na década de 1960 surgiram as primeiras histórias longas, as novelas gráficas, feitas para o público adulto. Aqui no Brasil, os quadrinhos surgiram em 1905, na revista O Tico Tico. Eram histórias traduzidas e adaptadas por artistas daqui. Ainda não havia uma produção nacional. Né? Pensando com a história, o texto ele vai citar Reco, Reco, Bolão e Azeitona,
Turma da Mônica, a Turma do Menino Maluquinho. Vamos ver. Os primeiros personagens genuinamente brasileiros foram Reco Reco, Bolão e Azeitona, de Luiz Sá. Desde então, a produção nacional gerou personagens que conhecemos e acompanhamos, como a Turma da Mônica, de Maurício de Souza, e o Menino Maluquinho, do Ziraldo. O Maurício de Souza, inclusive, faz algo bem bacana. Você pode ver aí acima, no meio, a Turma da Mônica, realmente é a infância como nós conhecemos. E abaixo à esquerda, nós temos a Turma da Mônica Teen, né? Já adolescente, ou seja, quem vai acompanhando vai também podendo perceber as mudanças e, lógico, as características de cada fase de desenvolvimento, né? Como eles são na infância, como eles são na adolescência. Aqui também temos aí uma amostra muito antiga de uma revistinha, né, de uma história em quadrinho com o Guarani, o mesmo texto, sim, do José de Alencar, do cearense, né, que escreveu o livro. Temos também aí embaixo, ó, bem brasileira, a Turma do Pererê, tá bom? Também aí já da Turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E muito sucesso aqui no Brasil durante muitos anos, a Turma dos Trapalhões também enveredou pelo campo das histórias em quadrinhos, né? De fazer uma revistinha chamada Almanac Os Trapalhões. Então vamos lá. A oficina de quadrinho já é proposta no próprio capítulo. Então a história em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal, justamente a questão das imagens. Aí embaixo, à esquerda, tem um quadradozinho, né, que na linguagem dos elementos da oficina de história em quadrinho que vocês pesquisaram, né, é chamado de quadro. Tá? Acima, vizinho ao primeiro texto, nós temos aí duas imagens. Uma é do storyboard, né, que é por onde vai seguir a história. Né? Começa o primeiro quadro, vai para onde é o segundo quadro, o que ele vai contar e tal. E a questão dos balões, a importância dos balões, porque eles fazem com que o texto verbal, a linguagem verbal, se faça presente à nossa história, ou a história que a gente está lendo. Então, continuando aqui, a sua pesquisa deve ter levado a encontrar alguns dos elementos visualizados nessa ilustração. Vejamos um pouco mais. Né? Então, à esquerda é o quadro. Então, vários quadros, como lá em cima, é o espaço para contar, delimitado, em que no quadro é um espaço onde começa a se contar uma parte da história. Né? A história acontece na evolução do que vai surgindo a cada quadro. Argumento. Argumento é um breve texto escrito contendo a ideia inicial da história. Tá? Então, você pensou em contar uma história. Vou contar a história, né, deste quadrinho, remete a um caos que eu ouvi na minha infância. Que conta isso. Roteiro. É uma descrição mais detalhada da história. E aí o roteiro já vai dizer assim, então começou assim, em seguida se desenvolveu dessa maneira, né? Não se esperava outra, né? Teve um terceiro situação, tudo mudou, aí vai colocando o que é que vai acontecendo. É o roteiro propriamente dito. O argumento é só é um spoiler, né? E o roteiro não, o roteiro já é a história sendo contada do começo ao fim. Desenho, representação de personagens, objetos e cenários em cada quadro. Né? Conforme seja a história, né? Eles vão ser necessários ou desnecessários, importantes, né? Ou não. Balões, né? Tá lá em cima, à direita. Espaço onde coloca-se os textos ditos pelos personagens, ou seus pensamentos também. Tá? Cor, a aplicação de cores aos desenhos feitos até aqui. Né? Então, existe também algo chamado arte final, que geralmente é antes de se colorir, é quando se faz toda a revisão das imagens, para ver se está tudo certinho conforme o roteiro. Então, informações para a gente começar a conhecer a parte geral
da história em quadrinho. Essa é a nossa oficina. Então, vamos mãos à obra, vamos para a oficina de história em quadrinho. Uma história em quadrinhos, ou seja, um roteiro longo, a gente não pode exigir que se faça. Mas vamos exercitar criando uma tirinha. Então, a tirinha conta uma história curtinha, tanto que 3 quadros são suficientes muitas vezes. Né? Então, ao lado, por exemplo, tem um vazio, né? O quadro tem um exemplo. Tem um exemplo ao lado com 4 quadros. Que história é essa que está ali? É uma história, né? Percebe que tem 2 e que um só observa que um terceiro vem se aproximando e também, de repente, parece que ele passa direto e aí, né? Só um personagem fala, mas dá para perceber que o rosto dele e as suas expressões. O que será? Sobre o que ele falava? Sobre o que ele estava, né, argumentando para a sua coleguinha? Então, é um exercício. Já está pronto o quadro a quadro e basta a nós colocarmos uma história, criar aí um contexto. Então, sigam a sequência, crie. Tá bom? Você encontra muitas. Digite tirinhas em branco, você vai encontrar muitas ideias já prontas, mas sem texto. E aí você pode exercitar isso. Mas não deixe de tentar exercitar a criação. Tá bom? Os desenhos não precisam ser perfeitos, basta apenas que tenha uma história. Então, vamos tentar fazer? Então, faça e aí segue a mesma teoria. Você precisa fazer um registro fotográfico desse passo a passo, porque é bacana quando a gente for se reencontrar, essas fotos existirem, porque elas vão fazer parte, né, do que você vai contar e também vão integrar, né, a minha avaliação, tá? Sobre vocês. Então, vamos lá? Nossa lição de casa, nossas observações, atividades da semana, a gente acabou de observar. Criar uma tirinha. A história pode ser inventada e pode ser real. Vocês é que vão dizer isso pra gente, tá bom? Então, pesquisem um pouco mais agora no campo da tirinha e observem com atenção o seguinte: aquilo que te falou. Como exercício criativo, podemos focar na pandemia. É uma ideia, né? Atual, todo mundo está vivendo, então nós temos alguma ideia, alguma coisa para dizer. Ou o que você preferir. Tranquilo? Então, valeu, gente. Até a próxima. A gente se encontra. Belezinha para vocês. Então, com café. Tchau, tchau.